Então damos continuação à leitura e à análise do livro A Missão do Espiritismo. Estamos no capítulo 4, o Espiritismo e o Catolicismo, e vamos continuá-lo, não ainda terminá-lo. E agradecidos a Ramatis por vir ajudar-nos de uma forma, numa linguagem tão simples e profunda, a compreender esta doutrina que, com certeza, nós, aqueles que aqui chegamos, compreendemos, que nos transforma a vida, tocando-nos o coração e iluminando-nos a consciência. É por isso agradecidos também a Allan Kardec e a todos aqueles que colaboraram na codificação e também em toda a literatura que se seguiu aos livros da codificação, e todos aqueles espíritos que continuamente se esforçam por vir até nós, ensinar-nos, esclarecer-nos. Porque Ramatis, de facto, é alguém que já esteve connosco sobre a Terra tantas vezes. Connosco, porque com certeza nós também estivemos já muitas vezes. Já aqui várias vezes foi referido, mas queríamos lembrar que ele é um espírito provindo de outras latitudes, de Sírios, já está tendo reencarnado no planeta Marte. Ele faz parte, por isso, de uma elevada hierarquia terrestre que trabalha com Jesus. E, por amor a todos nós, já reencarnou várias vezes. Há 28 mil anos, ele estava na Atlântida, como Panuth, um nome difícil de pronunciar. Esteve na Caldeia como Ben Sabat, esteve no Egito como Shir Ramat, esteve na Grécia como Pitágoras, esteve em Alexandria, no tempo de Jesus, como Filon de Alexandria. Viveu como Ramatis na Indochina. Esteve ainda entre os peles vermelhas na América do Norte, como Hiawatha. É hoje mestre nas tarefas da teosofia, conhecido como mestre Kumtumi. E tudo isto que sabemos pelo médium que com ele começou a trabalhar em 1955, é ainda acrescentado que ele irá reencarnar de novo entre nós, agora durante o 3º milénio, no Brasil, e que irá fundar uma instituição universalista e iniciática no Planalto Central, em Brasília. Então, Hercílio diz que a reencarnação dele está programada para 2300, mas que terá sido antecipada. E assim, estas notas são para nos dizer, ou para nos trazer à consciência que tudo é programado. Tudo carece e é passível de uma meticulosa programação na vida espiritual. Por isso também nós, que temos as nossas vidas mais simples, podemos perceber como tudo é programado e tudo, absolutamente nada é fruto do acaso. Então, passemos à continuação do Espiritismo e do Catolicismo, uma religião que a maior parte de nós conhece. É colocada a questão, mesmo a título de aperfeiçoamento, o espírita não poderia esclarecer o próximo da inutilidade do batismo, do casamento, do crisma e de cerimónias religiosas que não modificam a estrutura íntima da alma? Nós somos um espírito em evolução e hoje compreendemos que a nossa evolução se faz através do conhecimento, portanto, do nosso desenvolvimento intelectual e do nosso melhoramento no amor,
portanto, na prática do bem. Que tudo aquilo com que vamos vestindo a nossa vida são coisas a que nos fomos apegando. Com certeza não serão necessárias as cerimónias para nós progredirmos. Ramatiz esclarece assim: principalmente o espírita precisa distinguir com muito senso entre esclarecer e criticar, porque o espírito destes dois verbos é diferente. Esclarece aquele que sabe algo diferente àquele que ainda não sabe e critica aquele que acha que está certo e que o outro está errado. O respeito, a tolerância e a bondade para com os equívocos do próximo são preceitos fundamentais da moral espiritista, precisamente por compreendermos o caráter evolutivo do ser que somos. Se estamos em aprendizagem, se estamos em evolução, nós compreendemos que também vimos de um processo, estamos num caminho. Por isso, nós agora vamos neste ponto, outro irmão nosso está noutro ponto, outro irá muito mais adiantado. Podemos esclarecer sobre o que sabemos, mas nunca criticar, porque nós compreendemos que somos seres com várias existências, desconhecemos os caminhos já percorridos. Então temos que ter essa compreensão. As instituições religiosas ou espiritualistas, todas elas são degraus que correspondem a determinado grau evolutivo dos seus adeptos. Nenhum de nós sabe se já foi muçulmano, budista, hinduísta, teosofista. Não sabe, em verdade não sabe. Então temos que ter essa humildade de dizer do que sabemos, mas respeitar a cada um. Porque lá no final, na alfândega do além-túmulo, ninguém nos vai preocupar a religião que tivemos. Vai-nos perguntar o bem que fizemos. O que fizeste da vida que te foi dada, do tempo que foi dado para estares na Terra. Não é o rótulo de católico, protestante, espírita ou iniciado que abre as portas do céu, que abre as portas da paz de espírito. Isso depende sempre da nossa redenção espiritual. A paz de espírito, a paz da nossa consciência depende dos nossos atos, não do rótulo que nós nos colocamos enquanto aqui permanecemos. Mas não é louvável libertar o próximo de dogmas incongruentes e cerimónias inúteis? Não é essa a função primacial do espiritismo? Tudo tem o seu tempo e a sua hora, pois a fruta colhida prematuramente é ácida ou inconveniente para digerir. A libertação espiritual não é fruto de exigências, mas de eleição. De facto, qualquer um de nós, onde é que estava antes daqui chegar? Todos nós viemos de algum lado. A fruta ainda estava verde, ainda não tinha chegado a hora de aqui chegarmos. Então, tudo é feito na hora certa. Prematuramente, nós tínhamos vindo e regressado. Porque, de facto, caminhar no nosso processo não é com exigências. Todos nós sabemos que aprendemos quando estamos prontos, quando queremos, quando mobilizamos a nossa vontade. Em todos os aspectos. Às vezes, de facto, a vida faz-nos parar e pensar e como que nos exige naquela hora que temos que aprender. Disse o próprio Jesus: dai água a quem tem sede. Por isso, nós, os espíritas conscientes da sua responsabilidade e dos valores da doutrina que cultuamos, é a fonte de água límpida para atender a sede do seu irmão, cansado da jornada exaustiva entre símbolos, ídolos, cerimónias e temores. Quando o nosso irmão, quando é a oportunidade, quando é a hora, nós sabemos, e nessa altura nós esclarecemos aquele que tem sede, aquele que está cansado da jornada de onde veio. Todos nós nos lembramos como chegámos aqui, a maior parte de nós, cansados da jornada,
cansados dos símbolos, dos ídolos, de cerimónias, de temores, de pavores, de horrores, sem saber às vezes por onde caminhar. E aí, aqui estavam os nossos irmãos, bondosamente esclarecendo-nos. Então é esse o momento psicológico de indagar das decepções da fadiga do companheiro desanimado, oferecendo-lhe um novo ensinamento, sem atravancamentos alegóricos ou litúrgicos, como ensina o Espiritismo, para a libertação espiritual. Já percebemos que não são as encenações, é dentro do nosso coração. Não são as cerimónias, nem os paramentos, nem todas essas coisas de que nós nos fomos revestindo. Não. Às vezes é na simplicidade e no silêncio do nosso coração, não é às vezes, é sempre. É lá que nos encontramos. Pergunta ainda Ercílio Arramatis: que dizeis da missa católica? Não é um ato puramente exterior que não consegue modificar os crentes nem proporcionar a salvação aos mortos? E de facto nós temos que nos lembrar, nós somos todos filhos de Deus. Deus está em toda a parte, aqui como em qualquer lugar onde há um filho. Deus está ligado a todos nós. E Ramatis responde: mormente por tratar-se de um ato exterior, é digno de todo o respeito humano, porque trata-se de uma cerimónia capaz de harmonizar a mente dos seus fiéis e afastar-lhes os pensamentos daninhos ou maledicentes, fazendo-os convergir para um só objetivo de elevação espiritual. O objetivo está lá. Os crentes podem não unir-se e não convergir para esse objetivo, mas o objetivo da cerimónia está lá. Enquanto os homens assistem à missa, numa atitude tranquila, respeitosa e eletiva à ideia de Deus, treinam as forças do Espírito no sentido divino. E se nós quisermos relembrar, e alguns com certeza ainda frequentam as cerimónias católicas, sabemos que de alguma forma nós estamos a preparar o nosso espírito, ainda um pouco cego, ainda um pouco ignorante, também aqui estamos treinando. Ainda um pouco cegos, ainda um pouco ignorantes, ou muito. É isso que estamos sempre a fazer nos vários caminhos que vamos trilhando. Então, embora se trate de cerimónias convencionais, que não ensejam novos conhecimentos espirituais ao homem, é sempre um estágio salutar de consciência mental em favor de uma elevação superior. Estamos sempre, de facto, a treinar. Muitíssimo melhor que os católicos desperdicem o seu precioso tempo no culto externo e dogmático da Igreja Católica do que vê-los no culto censurável do jogo, do álcool, da orgia ou da maledicência nos ambientes viciosos e censuráveis. Porque todos nós ainda, quantas vezes, temos duas faces, dois vestidos, aqueles com que vamos ao templo e aquele com que vivemos cá fora. E naquele momento, aqueles que já vamos conseguindo estar durante algum tempo imbuídos naquele ambiente, estaremos sempre a trabalhar para o nosso desenvolvimento. Não crescemos tanto, é verdade. Às vezes estamos algum tempo parados. Ainda não é a hora. Não há fundamento com os católicos adorarem, mas há fundamento com os católicos adorarem imagens quando o próprio Gênesis e os 10 mandamentos proíbem tal coisa? Quando se é católico, não há motivo de censura no culto de imagens, porque isso é próprio dos postulados da Igreja Católica. É muito louvável para os espíritas dispensarem tal cometimento religioso, mas não é justo exigirem a mesma postura ou compreensão do próximo. Já percebemos que
estamos vivendo, nós encarnados, os irmãos em espírito, numa outra dimensão, numa outra vibração, e que podemos a eles erguer o nosso pensamento, elevar o nosso coração, com eles falar. Não precisamos de cultuar as imagens, porque o pensamento, ou através do pensamento, nós chegamos a eles e eles a nós, desde que consigamos estabelecer a ponte. Mas a imagem ainda serve de fixação mental para os religiosos que não podem manusear o pensamento sem o ponto de apoio da forma. É também uma etapa da nossa evolução. Ademais, é inútil a crítica à adoração de imagens, do culto infantil do próximo, se o crítico ainda é vítima de paixões desregradas ou vícios pecaminosos que também o algemam à escravidão das formas. E quantos de nós, de facto, ainda achamos isso deplorável, mas depois cultuamos outras imagens e outros ídolos, não é? Sejam eles ídolos da moda, do desporto e outras coisas. Ainda vamos muito atrás de imagens e de idolatria. É mais pernicioso à saúde física e espiritual do homem o culto desregrado aos ídolos, como o cigarro, o álcool, o carteado, cujas imagens não são adoradas, mas se fazem adorar. Sempre é preferível a devoção fanática à figura de gesso de Santo António, Santa Teresinha, Nosso Senhor do Bonfim ou Nossa Senhora da Conceição, do que o culto às imagens imponderáveis de maledicência, cólera, mentira, insinceridade, malícia, libidinosidade, ódio ou crime. Então, entendamos que, de facto, nós próprios temos que ter um olhar claro e isento de crítica sobre aquilo que se vai passando ao nosso lado. Há fundamento na prática do jejum, tão apregoada pelo catolicismo. Compreende-se, talvez, que o Mestre, e nós sabemos que Jesus recorreu a tal prática como delicadíssima terapêutica para conservar o seu espírito no comando da carne. Jesus, como sabemos, era um ser crístico, era um espírito de elevada categoria, de elevada craveira espiritual, e vivia nesta dimensão difícil, nesta dimensão terrena, há 2000 anos, ainda mais atrasada do que hoje. Então, a aceleração do seu espírito para se manter unido ao seu corpo obrigava-o, com certeza, a procedimentos que não nos passarão ainda pela ideia, porque ainda não estamos em altura de o compreender. Alguns livros espíritas, eles falam-nos de Jesus e desta situação, nomeadamente o Sublime Peregrino, o livro também de Ramatis, porque, de facto, Ramatis conviveu com Jesus, com a sua família, no tempo em que Jesus esteve sobre a terra. Mas o jejum é a prática mais aconselhada para desafogar circulação sanguínea dos tóxicos produzidos nas trocas químico-físicas da nutrição e da assimilação. Debilita as forças agressivas do instinto inferior através da carne, aquieta a natureza animal, clareia a mente e o sistema cérebro-espinal passa a ser regado por um sangue mais límpido. Para que, então, a mensagem ou a energia benfazeja que está em qualquer templo onde se dirige um Filho de Deus em busca pudesse mais facilmente ser assimilada, era aconselhado o jejum. Então, durante o repouso digestivo, a natureza renova as suas energias
restaura os órgãos enfranquecidos, ativa o processo drenativo das vias hemocutórias, por onde se expulsam todos os tóxicos e substâncias prejudiciais ao organismo. Durante o enfraquecimento orgânico pelo sofrimento ou jejum, as faculdades psíquicas se aceleram e a lucidez espiritual se torna mais nítida. Muitas vezes, nas horas de maior sofrimento, nas horas em que nos sentimos mais enfraquecidos, nós sentimos verdadeiramente melhor o espírito que somos, porque a carne está mais enfraquecida. Então, a queda das energias físicas costuma proporcionar maior liberdade à consciência do espírito. Essa prática, portanto, obedecia a princípios sadios e de alta espiritualidade, pois se a frugalidade é a virtude aconselhada por Jesus, o jejum é compensação dos instantes de abuso da fome animal exagerada. E temos que compreender, então, que com certeza naquelas almas que estavam à frente daqueles cultos havia ideias elevadas que nós depois, por sermos ainda muito ignorantes, deturpamos e aumentamos e transformamos. A virtude está no meio, porque cujo motivo é tão censurável a glutonice que agrilhou o espírito às idiosincrasias animais, como o jejum exagerado, que enfraquece o corpo e perturba a vida em comum. Para os homens de alto intelecto, o jejum é recurso benéfico que contemporiza a excessiva tensão do seu espírito sobre a carne, cuja atividade mental muito profunda provoca saturações magnéticas na área cerebral. E qual é a significação do jejum antes da comunhão católica, quando não chega a ser uma prática terapêutica ou treino longo, como falais? Já dissemos que o espírito só se liberta do jugo triste das encarnações físicas depois que desenvolve a sua vontade a ponto de dominar todos os fenómenos escravizantes do mundo material. Por isso, os instrutores espirituais aconselham as virtudes que libertam o homem da escravidão viciosa e censuram os pecados que o algemam às formas perecíveis. E aqui também a treinar, de alguma forma, para a libertação das coisas da matéria. Então, desde o início das civilizações terrícolas, os mestres espirituais fundaram seitas religiosas e confrarias iniciáticas para ajudar o homem a desenvolver a vontade, dominar o pensamento, extinguir desejos inferiores e buscar os bens do Espírito Eterno. Porque este é o caminho para toda a humanidade. Desenvolver a vontade, dominar o pensamento, extinguir desejos inferiores e buscar os bens do Espírito Eterno que nós somos. E pelos vários caminhos, o Pai ajuda-nos a fazer isso. Em cada degrau que nós estamos, em cada situação que trilhamos. Assim, inúmeras práticas aconselhadas pela Igreja Católica Romana são normas para ajudar os seus prosélitos ao treino incessante de libertação. Mas em qualquer um dos caminhos, nós somos livres de fazer como entendermos, até que de facto sintamos no nosso coração a vontade de fazer bem e caminhar. O sacrifício da missa, então, obriga os católicos a se desligarem do mundo profano durante o tempo em que o sacerdote oficia a Deus. A postura de joelhos, o acompanhamento nas orações, as concentrações durante a elevação do cálice e outras fases da liturgia significam pequenos esforços da alma, dinamizando a sua vontade numa condição superior e benfeitora. A religião, no sentido lato da palavra, é a união do ser com o Criador. E então, este sentimento divino vai se apurando no nosso interior, pouco a pouco. Por isso, as cerimónias católicas são de molde a fazer convergir nos seus adeptos a vontade e os sentimentos e os desejos num exercício de libertação sobre a inspiração dos símbolos e das liturgias elevadas. Então, de alguma forma,
Nós sabemos, a doutrina de Jesus é a mesma, não é? Nós é que temos andado distraídos, porque a pureza da doutrina é a mesma. Há quem diga que o cenário da Igreja é apenas cópia do velho paganismo. Há milénios passados, diz Ramatis, o povo não estava em condição de entender a técnica ou o processo científico das cerimónias litúrgicas que os sacerdotes e instrutores de alta envergadura espiritual compunham para atrair e ajudar os encarnados na libertação dos liames da matéria. Então, os atlantes, os caldeus, os assírios, os hebreus e principalmente os hindus e egípcios, inspirados pelos números da espiritualidade superior, organizavam seitas religiosas, aplanando o caminho para a unificação de Moisés e o Evangelho de Jesus. Está sempre tudo programado. E a espiritualidade vai trabalhando em nós, com as pessoas que nós somos, com os espíritos que somos, na hora e no momento em que estamos, sempre aplanando o caminho para crescermos. Então, impossibilitado de entender e comandar as forças poderosas a serviço da mente humana, o povo ativava os poderes inatos do espírito imortal de modo indireto e pela sugestão do cerimonial exterior. E nós vamos cultivando essas coisas até compreendermos que não é necessário. Embora inconsciente do objetivo oculto do que presencia, a alma se aprimora por tabela durante a submissão, o respeito e a devoção no templo, que lhe favorece a harmonia do campo mental e lhe produz estímulos para desenvolver um ritmo superior. O objetivo conosco é sempre o mesmo, ajudar-nos a progredir. Poderias dar-nos alguns exemplos dessa técnica ou processo científico que pode existir no âmago das cerimónias ou alegorias da Igreja Católica? Então, a vontade, o amor e a imaginação são poderes mágicos que todos possuem, nos diz Ramatis. E quem sabe empregá-los e desenvolvê-los a contento é considerado um mago. E desde a antiguidade, nas diferentes civilizações, existiram esses homens poderosos que desenvolviam as suas forças, inspirados pela sabedoria e magnanimidade do Senhor. Tudo fizeram para amenizar o caminho espinhoso e árduo da ascensão espiritual da humanidade. Eles dosaram o conhecimento oculto e perigoso ao homem comum. Porque nós, meus queridos, tenho ouvido aqui, já ouvimos todos, a irmã Leonor dizer: a ignorância é muito atrevida. E nós ignoramos e utilizamos mal as coisas que não dominamos. E espiritualmente sempre nos é doseado o conhecimento porque o usamos de forma perigosa. Então foram-nos revestindo de símbolos e alegorias inofensivas. Os homens de hoje, todos nós, muito devemos a todos eles, àqueles que nos foram ajudando a crescer e souberam ocultar na liturgia e alegorias religiosas a realidade da vida eterna do Espírito. Mas se formos capazes de olhar para trás e de vermos com olhos de ver, percebemos que o objetivo era sempre o mesmo. Podereis explicar a significação de alguma cerimónia, símbolos, objetos ou práticas religiosas de valor oculto na Igreja Católica? Lamentavelmente, as seitas religiosas enfraquecem o seu próprio poder de magia sobre as massas porque introduzem práticas e substituem os velhos recursos do cientificismo do mundo oculto por coisas mais suntuosas, porém menos eficientes na sua finalidade. E uma das coisas que Ramatis aqui diz é esta tão interessante: os altares dos templos eram feitos de cedro, sem pintura, porque a sua principal finalidade
era atrair e absorver os fluidos nocivos emanados dos presentes no momento da concentração e elevação dos cálices sagrados. Como é interessante, não é? Todos nós sabemos que temos as nossas energias, elas estão por norma poluídas, densas, e naquele momento as energias eram trabalhadas pela espiritualidade e absorvidas pelo cedro. Durante a meditação ou a concentração interior, a criatura penetra mais intimamente no mundo espiritual e, por assim dizer, flutuam em torno do perispírito os resíduos mentais e astrais dos pensamentos desordenados e emoções disciplinadas. Sabemos isto, não é? Sabemos isto. É o que acontece connosco aqui e lá. Porque hoje, como ontem, os homens eram constituídos, os encarnados, como nós, de corpo, espírito e a ligar o perispírito. Então, sob a ação saneadora dos espíritos técnicos em atividade no templo ou na igreja, esses fluidos perniciosos são endereçados e condensados pelo campo magnético superativado na madeira do cedro dos altares, cujo arvoredo é bem conhecido pela sua receptividade magnética. Qual é a propriedade magnética do cedro e a sua consequente utilidade benfeitora para a confecção de altares? É muito comum, nos dias tempestuosos, o raio ferir o cedro e não qualquer outra árvore, e há mesmo quem aconselhe a não se abrigarem sobre a mesma devido a tal perigo. É madeira de boa condutabilidade sonora, leve e de contextura menos compacta. É um lenho muito notado no mundo invisível pelo seu atomismo fulgurante e devido à predominância do éter físico num teor muito energético. Por isso, os egípcios preferiam o cedro para os altares dos seus templos. Que dizeis da Igreja Católica adotar em sua prática o ritmo moderno do iê, como tem sido experimentado ultimamente? Sempre houve no mundo perfeita distinção entre a música sacra e a música profana, como expressões sonoras de dois mundos ou dois estados de espírito completamente diferentes. No primeiro caso, é melodia sublimando as forças do espírito. No segundo, ritmo estimulante para as atividades do corpo. Aqui nas duas imagens é só a música celeste. Está bem? Há, portanto, imenso abismo de harmonia e significação espiritual entre a melodia feita para o espírito e o ritmo composto para o dinamismo do corpo. A primeira função da música sacra, como símbolo interpretativo da música celeste, é desmaterializar a personalidade inferior para eclodir em sentimentos definitivos do anjo criador. A música tem um poder enorme em nós. E também ela pode desmaterializar a energia nociva, a energia mais densa. No seio de um templo religioso ou de qualquer instituição espiritualista, a música deve apurar a emotividade e adoçar a razão humana, fazendo vibrar os sentimentos mais pacíficos e generosos dos ouvintes. Malgrado as adaptações das letras, que muitas vezes acontecem, adequadas ao ambiente religioso, jamais o iê poderia sequer aproximar-se da religiosidade das músicas de Bach, Handel, Schubert, Verdi, Gounod, Mozart, Haydn, Schumann, Beethoven. Não é verdade? Nós sabemos isso. Uma está feita para tocar a nossa alma e outra para ativar o nosso corpo, os nossos sentidos. Terminamos aqui e vemos, de alguma forma, nesta clareza de Ramatis a explicar-nos
os diversos caminhos que nós percorremos, que cada um ainda vê os seus irmãos percorrer, como eles nos são precisos e como Deus nos acompanha por todos eles. Deus acompanha os seus filhos. Então, aos espíritas compete compreender, esclarecer e não criticar. Compreender que tudo tem o seu tempo e tudo tem um fim e que Deus está sempre a trabalhar para a nossa evolução, colocando ao nosso lado aquilo que precisamos para evoluir. E termino. Agradecemos, Senhor, a luz que envias ao mundo, luz suave e permanente, guiando todos os passos. Obreiros da vida eterna, em labor firme e profundo, nos conduzem para ti, sem percebermos seus braços. Todos varando os milénios, vivendo dores e alegrias, vencemos sombra e ignorância no rumo da evolução, percebendo hoje o percurso feito no viver dos dias, com teu coração sublime, por farol da salvação. Agradecemos, Senhor, a luz que guia e não fere, o jugo suave do amor, o fardo leve da esperança. Rogamos tua bondade, nossa alma se regenere para vivermos na terra em santa e nobre aliança, porque todos somos irmãos. Todos vamos caminhando, cada um no seu passo, cada um no seu caminho, mas cada um de nós velado, cuidado por Deus. Então, que possamos ter adiantado com as explicações de Ramatis mais um bocadinho na nossa compreensão de quem somos e como Deus trabalha conosco e tantos passos que nós temos que dar para ir caminhando, chegando a Jesus. Que Ele nos abençoe e que continue a enviar-nos os mensageiros de luz, os nossos irmãos mais adiantados que amorosamente vêm até nós ensinar-nos.